Enfim, irmãos, a parte 2 do tema Debate Sem Fundamento dos Desigrejados, tá? Continuação. Então, irmãos, vamos entrar agora, introduzir no tema Debate Sem Fundamento dos Desigrejados. Meus queridos, nós, cristãos, que seguimos Bíblia, tá? Cristão que segue Bíblia, ele crê no batismo, tá certo? E ontem eu estava assistindo uma live aqui no TikTok falando sobre batismo. E tava maior bafafá, porque um desigrejado estava afirmando que o batismo não salvava. E o crente dizendo que o batismo salvava sim. E por que eu chamo isso de debate sem fundamento? Porque é um debate, eu intitulei assim, tá? Eu tive discernimento, observei e tive discernimento, tá? Que é um debate desconstrutivo. É um debate que desfaz da palavra. É um debate que causa um nó na mente de quem está escutando. Não traz nenhum benefício para a vida espiritual das pessoas. Quem aí teve algo positivo a respeito disso? Por que o desigrejado tem esse interesse? Irmãos, gasta horas e horas aqui no TikTok ou no YouTube, seja lá onde for, qual plataforma seja, gasta horas e horas trazendo esse tipo de debate sem fundamento. Por quê? Com o intuito de desconstruir sua fé, crente. Com o intuito de lhe enganar e de acabar com a igreja e acabar com você e com sua fé. Esse é o fundamento simples. Porque, irmãos, ontem eu vi o desigrejado, ele dizendo que o batismo não salvava. E ele questionando o rapaz que era evangélico, questionando onde é que está escrito isso. Se você é desigrejado, está debatendo a respeito de algo e trazendo uma dúvida na mente das pessoas, é porque você viu lá na Bíblia. Então, por que você questiona? Por que você questiona se você sabe que é algo bíblico? E aí, quando você traz a Bíblia, para você ver como eles são manipuladores, quando você traz a Bíblia, ele tem um argumento. Um argumento da fonte do inferno dele lá. Porque se está escrito na Bíblia algo, a Bíblia ela não vai desfazer dela mesma. Ela se completa, a Bíblia ela se completa, é para quem tem discernimento espiritual entender. Tá? Aí o desigrejado vem, não, porque tal. Irmãos, Jesus se batizou. E João Batista disse, não era voz para me batizar? Se não me engano, está em Marcos 16. Se não me engano. Jesus, mas era para o Senhor me batizar. E Jesus disse, não, me batize, para que seja feita a vontade do meu Pai. Você está entendendo? Aí foi levantado o questionamento também a respeito de que... E João Batista batizava? João Batista não batizava ninguém. João Batista batizou Jesus, eles dizendo, não, João Batista só batizou Jesus para que se cumprisse a profecia, sim. Mas lá na Bíblia está escrito também, que eu li, eu esqueci o capítulo e o versículo, que João Batista batizava com o batismo do arrependimento. Ele batizava assim as pessoas faziam filas para se batizar. Em nome de Jesus. Em nome do arrependimento e daquele que havia de vir, Jesus. E até hoje nós fazemos isso e a Bíblia também ela diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Não é verdade? Está lá na Bíblia. Mas quem tem discernimento entenda. É algo, eu acho que é meio óbvio. Mas o desigrejado vem trazendo intriga para botar nó na sua mente e lhe fazer duvidar da sua fé, crente. Mas é algo óbvio. É claro que se você for batizado e viver numa vida rebelde de pecado,
você não vai para o céu, você não vai se salvar não, porque você tá batizado não. Existem as exceções, irmãos. E o crente, ele sabe disso. Quando o crente diz que se você crer, se você crer e for batizado, tu é salvo, ele não está dizendo que é sem barreiras, não. Vocês que estão inventando coisas de desigrejados. Vocês que estão inventando debates sem fundamento só para dar nó na mente das pessoas e causar dúvidas. Porque vocês só querem isso, causar dúvida na mente da pessoa, que é para a pessoa abandonar a fé e virar um herege igual a você. Para com isso, em nome de Jesus. Para que esse ódio? Para que querer acabar com a congregação? Por quê? Ah, porque tem os pastores que fazem errado. Irmão, não generalize. Não é assim não, porque um pastor ou outro faz algo de errado, pronto, ninguém presta. É mentira, é tão mentira que tem várias almas sendo ganhadas para Jesus até hoje através dos crentes. E vocês estão ganhando o quê? Almas para o inferno, né? Que é pessoas que não acreditam mais na Bíblia, pessoas que dizem que Jesus não é Deus, não acreditam em Deus. Essa pessoa já está derrotada, já está lançada no inferno, porque a Bíblia diz que quem crê será salvo e quem não crê já está condenado, né? Porque só foi esse tipo de lixo que eu aprendi com vocês, só declínio espiritual, só destruição. Aí vocês vão vir me dizer que está libertando, aí nos debates, ver com esses debates. Ah, não. Porque vocês dizem que pelo batismo vocês já estão salvos. Sim, tá lá na Bíblia, é princípio bíblico. Quem crer e for batizado será salvo. Mas, se por acaso você viver em pecado, isso é óbvio, irmão. Se a pessoa viver em pecado, sendo batizada e crendo em Jesus, ela não vai para o céu. Se ela viver com a cabeça dura em contínuo pecado, Jesus, que som dos corações, ele sabe quando a pessoa pecou e se arrependeu, e sabe quando a pessoa peca por puro prazer e não está nem aí, faz tudo errado. Porque quer, não tem obra de arrependimento, a pessoa não tem sentimento nenhum de arrependimento, é um hipócrita. Não vai para o céu. Uma pessoa que quer dar uma de boa, mas está toda errada, não vai para o céu. Uma pessoa que não busca fazer a vontade de Deus, que não busca obedecer com sinceridade. A gente sabe que não consegue ser perfeito, mas a gente que tem temor de Deus, a gente busca a Deus com sinceridade, obedecendo a Ele, fazendo a vontade dEle. Quando erra, vai lá e pede perdão. De verdade, Deus sabe, Deus conhece o coração desses. Agora, tem gente que erra e não tá nem aí, nem sequer pede perdão a Deus. Aí não vai não, pro céu não, só porque tá batizado não. E nós sabemos disso, desigrejaram. Não precisa você vir ensinar, não. Aliás, você não tá ensinando. Você está colocando dúvida na mente das pessoas. E é esse tipo de debate que a gente vai vendo no meio dos desigrejados, porque ele não tem nada para fazer, aí ele fica criando brechas que é para poder entrar na sua mente, crente, dizendo que você tá errado, dizendo que você tá vivendo a Bíblia de maneira errada, e ele vem e introduz o ensinamento diabólico dele, aí você é mesmo. É, realmente, o que eles ensinam é bom, perfeito e agradável. Irmão, daqui a pouco o desigrejado vai dizer que o ensinamento dele é melhor do que o de Jesus. Porque o que está lá na Bíblia é de acordo com Jesus, com a vida de Jesus. É profecia acerca das coisas de Jesus, de Deus, dos céus. Você está entendendo? Aí o desigrejado vem agora como o que obtém a verdade. Acorda, povo, para. Você desigrejado, para com isso. Não vem falar o óbvio, nós sabemos desse tipo de coisa, nós temos discernimento. Se a pessoa não for batizada e aceitar Jesus no leito de morte, ela vai para o céu. Quantos crentes faz isso, irmãos? Chega lá, a pessoa está morrendo, está à beira da morte.
Aí a pessoa pregou, o crente, né, que faz isso, né, que desigrejado não faz isso, tá? Licença. A gente tem moral, você não tem nenhuma. Licença. Aí, irmãos, o crente, ele fica em cima das pessoas. Aí prega, 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 prega. E aí, ele sabe, eita, fulano tá em cima de uma cama. Eu preguei pra ele, várias vezes ele não aceitou Jesus, tá em cima de uma cama agora. Eu vou pregar de Jesus pra ele, que é pra ver se ele se arrepende. E se ele morrer, ele vai pra Jesus. E a pessoa aceita Jesus e vai pro céu. A gente crê que a pessoa aceitou Jesus e foi pro céu. Porque ela se arrependeu ali naquele momento. Porque ela pegou e quis aceitar Jesus naquele instante. E ela não foi batizada. O crente faz isso. Sabe por que o crente faz isso? Porque ele sabe que o batismo em si só não salva. A gente sabe que é um conjunto, a gente tem discernimento. Aí vem um desigrejado querer ensinar, querer dizer que tá, ó, nossa, eu tô te ajudando. Não, você tá criando dúvida na mente das pessoas, a gente já sabe disso. Senão nós não iríamos atrás de gente que tá em leito de hospital, em parentes que a gente conhece, que tá em cima de uma cama, a gente sabe que já tá nas últimas, vai lá pregar. Não, senão a gente não ia. Ah, porque eu não vou pregar, não, porque ele vai morrer, não vai dar tempo de se batizar e ser salvo. Quem disse isso? Quem? A gente faz uma afirmação bíblica que quem crê e for batizado será salvo, porque está lá na Bíblia, mas nós sabemos discernir as coisas. Você está entendendo? Esses dias, a minha mãe, ela é evangélica também, minha mãe. Vou contar um testemunho verídico. Ela aceitou Jesus tem alguns anos. E aí ela, como todo crente, né, que tem temor de Deus e obedece a palavra, tá sempre pregando para as pessoas ao redor dela, né? Levando a palavra de Jesus, falando das pessoas de arrependimento e tudo mais, né? Todo crente faz isso, o desigrejado não faz, licença. Nós nos preocupamos com salvação de almas, tá? E aí, ela tá cuidando de um senhorzinho, irmãos. Ela não ganha nada. De vez em quando ele quer, ele dá alguma coisinha a ela. Mas sem fim lucrativo nenhum. Ela tá ajudando ele, o senhorzinho. Ele tem família, mas a família não liga pra ele. Ele não tem mulher, não tem filhos. E ele é uma pessoa bastante enferma, tem problema de coração e tudo mais. E minha mãe, ela tá ajudando esse senhor. E pregando a palavra pra ele. E ele tem lá uma imagem de um santo lá na casa dele, né? Minha mãe fica pregando pra ele, aí diz, oi, não vou falar o nome dele aqui. Não é bom ter esse santinho. Deus não agrada disso. Jogue isso fora, rapaz. Fique só com Jesus. Deus não agrada disso não. Aí mostra a palavra pra ele. Aí ela, enquanto ele estava meio doente, ele não estava com diagnóstico ainda no coração. Quando minha mãe conheceu ele, começou a ajudar. Inclusive, ele fez os exames e descobriu que tinha problema de coração porque minha mãe se prontificou de estar levando ele no médico. E ele tinha uma tosse muito intensa e todo mundo pensava que era gripe. Mas não era problema no coração. Aquela tosse, aquele problema dele respiratório, não era gripe, era coração. E ele descobriu depois, né? E aí, quando minha mãe estava ajudando ele no início, ela começou a pregar para ele tudo mais, e levando ele para o hospital, e ele descobriu os problemas que tinha. Inclusive, tá para fazer uma cirurgia, né? Porque é uma bactéria que dá o problema no coração dele. Beleza. Aí, irmãos, ela pregava, e o homem não queria saber de Jesus. Não, aí desdobava, dizia, não, mas qualquer dia eu vou na igreja. Aí, rapaz, mas você tem que fazer uma aliança com Deus, não sei o quê. Ele, não, qualquer dia eu faço. E nem aí, sabe? E aí, irmãos, chegou um dia que ele ficou bem doente mesmo. Como eu falei pra vocês, ele tem uns parentes, mas não liga pra ele, né? Minha mãe não dorme mais ele. Minha mãe dorme na casa dela, mas durante o dia ia lá, levava comida pra ele, tudo, auxiliando ele na casinha dele, ajeitando, cuidando dele. Quando precisava ir no hospital, levava ele, ia com ele.
E aí teve um dia que ele passou mal à noite, né? Minha mãe não estava perto. Só que, como eu falei pra vocês, ele tem os familiares, né? Que moram perto, mas não ajudam. E aí esses familiares viram que ele estava bem mal. Aí foram, levaram ele pro hospital, internou ele, aí ligaram pra minha mãe. E disseram, olha, ele tá bem ruim, tá no hospital, vem aqui pra cá. Venha ver ele, venha ficar com ele, porque o negócio não tá bom, não. Aí lá foi. E quando chegou lá, irmãos, ela pregou de Jesus pra ele. E ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus, irmãos. E ele não era batizado. Só que aí, ele teve mais tempo de vida, né? Ele não morreu. Ele parecia que ia morrer, mas não morreu. E quando ele ficou bom, ele simplesmente não quis mais saber. De nada, de palavra, nem nada. Minha mãe sempre dizendo, rapaz, oi, não sei o quê. Você tá entendendo? É assim que nós crentes somos. Eu tô falando do testemunho verídico. Porque talvez alguém aí veja e observe a sinceridade no que eu digo. É assim que nós crentes trabalhamos com vidas. Levando a palavra de Jesus. Ensinando as pessoas o que está certo, o que está errado, para que elas possam se arrepender. É assim. E você, desigrejado, faz o quê? Nada. Tá certo? Muito pelo contrário, eu quero desconstruir a fé das pessoas. De acordo com o que eu falei, que nós vivemos aqui, irmãos, está refutado o que você diz, desigrejado, que a gente só acredita que quem vai se salvar é quem for batizado. Você tá certo? Você conseguiu ver agora que a gente não crê assim? Isso é mentira sua. Para de difamar as pessoas. Para de difamar o povo de Deus e o reino de Deus. Para com isso, tá bom? Porque aquele que persegue o povo de Deus é a Jesus que está perseguindo, tá certo? Então para de difamar, para de mentir. Você está mentindo acerca de Deus, acerca da palavra dele. Porque não é assim que nós ensinamos e vivemos acerca do reino de Deus. Não é assim. Da maneira que vocês falam. Para de mentir, tá certo? E é essa a mensagem que eu venho trazer a vocês hoje. E Deus abençoe em nome de Jesus.